Olá, sejam bem-vindos ao Infomoney Entrevista. Eu sou Carolina Freitas, jornalista e coordenadora editorial do Infomoney. Hoje recebemos o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, para uma conversa sobre política e administração pública. Governador, muito obrigado pela sua presença. Agradeço muito a oportunidade aqui de participar da Infomoney, entrevistas aí. Governador, a gente teve recentemente essa questão, essa problemática toda do IOF, né? O governo Lula aumentou o IOF, acabou tendo uma recepção muito ruim, né, do anúncio. O ministro Fernando Haddad recuou em alguns pontos, mas a verdade é que o aumento está aí na rua, né? Queria um pouco a análise do senhor de toda essa situação envolvendo o IOF que aconteceu agora nas últimas semanas. É algo que mostra o total desacerto do governo. Agora ele está escalando o ministro que nem é o ministro da pasta para dar notícia do IOF. Quer dizer, não foi nem o Haddad. De repente, esse assunto como se ele não soubesse daquilo que estava acontecendo. Então veja o quanto o governo está perdido, não só no ponto de vista político, mas também no ponto de vista de diálogo. Ele não chamou ninguém para conversar, não consultou o Congresso, não consultou os empresários, não consultou, tá certo, o sistema eh, responsável pela produção hoje dos serviços e também da agroindústria brasileira. Ele simplesmente calculou o seguinte: olha, eu vou ampliar meus gastos, porque ele já amplia a cada dia. Não é? Quer dizer, no governo Lula, em 2 anos e 6 meses, eles aumentaram a proporção dívida-PIB em 4,36% o aumento da dívida do país, em 2 anos. Então, quer dizer, eles não têm limite. Ao não ter limite, ele, numa política populista, já que não tem conteúdo para poder debater os assuntos relevantes do país, ele caminha numa pauta populista. E nessa pauta populista, ele tem que cada vez mais asfixiar o cidadão que trabalha e que paga imposto no Brasil. Isso me lembra bem, eu era parlamentar no Congresso Nacional, tá certo? Quando nós derrubamos o CPMF, que era aquele imposto que você dava o cheque, tirava o seu dinheiro. O IOF é exatamente parecido, ou seja, você faz um empréstimo bancário, você renova o empréstimo de 3 em 3 meses, vem aquela conta do IOF de novo na sua conta. O cidadão que comprou lá a geladeira, um fogão, um liquidificador, aquela custo do IOF já está naquela parcela que ele vai pagar naquele produto. Ou seja, é uma situação que o cidadão não sabe mais como continuar na atividade empresarial, tá certo? Ou do pequeno empreendedor, ou do MEI, tá certo? Ele não sabe mais como continuar, porque se ele jogar só em aplicação, ele vai ter 15% hoje aí de renda no final. Ora, qual é o incentivo hoje que você dá ao empreendedor, ao pequeno e médio empresário, aquele cidadão que precisa de empréstimo bancário para girar a sua empresa? Como é que ele vai sobreviver se ele não vê uma outra alternativa que não seja essa de fazer um empréstimo? Sendo que o governo aí não só aumentou a taxa Selic, como também agora aumentou o IOF. Então não tem para onde correr. Para onde ele corre, tá certo? Ele toma juro, toma mais cobrança. Então passou a ser um governo que está pensando só em dizer, olha, quem trabalha hoje, se você for fazer as contas, entre os que têm benefícios, os que são aposentados, os que são jovens e os que são criança, se você raciocinar 202 milhões de brasileiros hoje, você tem 45 milhões que sustentam essa máquina toda chamada Brasil, não é? Uma máquina que é irresponsável no sentido de gastos cada vez maior, sem consequência para que aquilo produza resultado para poder levar a renda per capita para a pessoa, diminuir o IDH. Ou você vê muito mais uma política de expandir gasto, enfiando a mão de 45 milhões de brasileiros para cuidar de 202 milhões de brasileiros e o governo gastando cada vez mais.
Então, eu acredito que o Congresso Nacional, neste momento, tá certo, que vai ser chamado, eu vivi naquela casa durante 6 mandatos, então eu acredito que neste momento, tanto o presidente da Câmara quanto do Senado, eles deverão, com as lideranças partidárias, deverão dizer, olha, é insustentável esse processo. Isso aí vai cada vez mais estrangular o país, ou seja, a iniciativa privada vai parar. O Brasil vai arrecadar como? E todo mundo vai ter medo de produzir no Brasil, porque não sabe, com essa taxa, que dia que ele vai pedir hoje uma recuperação, não é, a recuperação judicial da sua empresa. Uhum. Então, isso é o que nós estamos vendo aumentar demais no Brasil. A carga é tão grande, a sobrecarga é tamanha, que o cidadão hoje vai e, olha, recuperação judicial. Então, recuperação judicial, recuperação judicial. Isso daí é realmente um governo que não deu certo. A realidade é essa. É um governo que não deu certo e está nos últimos estertores e, como tal, desesperado, faz essas atitudes aí que estão levando o empresariado cada vez mais, o pequeno, o médio, o Uhum. cidadão que mais precisa de crédito neste momento, que está mais endividado, é o cidadão de baixa renda, de média renda, e vai tomar um empréstimozinho IOF na cabeça. O senhor mencionou essa, confusão, eu acho que até mesmo entre os ministros ali do governo Lula, né. Parece que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, faz alguma tentativa, né, de avançar na pauta econômica, mas existe também uma ala política que segura esses movimentos, né. O senhor tem esperança de que algo da pauta política avance ainda neste mandato do Lula, né? E se sim, o que é que poderia avançar, assim? Olha, se você analisar bem, é um governo que chega aos 2 anos e 5 meses de governo, tem exatamente 1 ano e 5 meses para as eleições, e que ele não fez até agora, muito difícil de fazer alguma coisa. Sabe por quê? Porque o governo ele transmitiu para a população um sentimento de não ter um projeto para o país e o não cumprimento daquilo que ele afirmou repassar à população, aos seus eleitores. Então, não tem nada pior do que o desencanto na política. Não tem nada pior do que a perda da esperança. Então, é isso que você vê, ou seja, o cidadão fala: olha, eu já ouvi essa história e tal. Então, eu resumiria você que o terceiro governo do Lula é um governo que não deu certo em nada, em nada. Em todas as áreas que ele tentou ressuscitar programas anteriores, projetos antigos, isso aí não saiu do lugar. Por exemplo, os governadores aí, eu quero que cada governador atenda, eh, vou atender governadores por cada 3 obras que eles desejarem em seus estados. Isso aí, a minha obra nunca chegou em Goiás. É, nenhuma das Nenhuma 3. chegou, e vários estados também. Uhum. Então, eu diria a você que eu vejo hoje mais o brasileiro preocupado para ver como é que a gente pode construir um processo em 2026 para que medidas sejam tomadas e que a gente venha resgatar mais esses 4 anos perdidos que nós temos aí sem nenhum resultado prático para que realmente o governo diminua a sua dívida PIB. Ou seja, cada ano que passa, o Brasil está se aproximando hoje de quase 100% da dívida PIB, ou seja, está aumentando numa proporção estratosférica o endividamento do país. Então é isso que você não vê nenhuma medida concreta para debelar, para ter uma medida saneadora, para ter uma medida restritiva de gastos do Estado. Uhum. E assim estamos chegando em 2026, né, Aí nós como o estamos chegando senhor em 2026, né? bem Graças a lembrou. Deus, né? Graças a Deus. 2026, ano de eleições gerais, eleições presidenciais, o senhor já apresentou o seu nome como um pré-candidato, né, a presidente. Quero entender por que que o senhor decidiu fazer isso nesse momento, né, foi agora no mês de abril. Qual é a vantagem de ter apresentado o nome há quase 1 ano e meio das eleições do ano que vem? Carolina, vamos lá direto ao foco, Uhum. tá certo? Não adianta você querer ser candidato a partir da convenção. A convenção do partido ela acontece no mês de julho de 2026. Até você registrar a candidatura, você tem 40 dias de campanha.
muito Como é que pouco. você vai discutir um assunto ou um projeto ou a sua plataforma principal com 40 dias de uma campanha, não é verdade? Então, o governo, ele tem a máquina de governo, tem o presidente que é candidato à reeleição, então ele está fazendo campanha todo dia. Nós, na oposição, nós precisamos de andar. Por quê? Porque nós precisamos de levar aquilo que nós fizemos. Essa eleição de 2026 é um divisor de águas muito sério. O Brasil está caminhando num processo de perda de representatividade, de expansão da sua capacidade de produzir riqueza no país, e com isso está ficando caudatário de todos os blocos que o país hoje participa, seja do G20, seja hoje do BRICS. Nós só não perdemos ainda para a África do Sul. O resto nós já somos caudatários. Então, este é um processo muito sério neste momento, tá certo? Não se pode levar um mandato de presidente da República de maneira a brincar com o cargo da presidência da República. Isso é a pessoa tem que ocupar o cargo sabendo da liturgia, da importância que ele tem para poder dar um outro rumo para o país, para a nossa juventude, para as gerações futuras que esperam, pelo menos, uma gestão responsável, capaz de dizer: olha, vamos mudar o rumo do país. E eu tenho dito, eu não sou candidato a presidente para ser candidato à reeleição. Eu já disse, eu só serei candidato com um mandato apenas para presidente da República. O presidente que for ser eleito para cuidar da sua reeleição, ele não vai tratar da pauta econômica, ele não vai tratar da pauta administrativa, ele não vai poder estimular o que se precisa ter hoje da contenção de gastos, da contenção também de grande parte de incentivos, de previdência. E são todos assuntos que são da alçada do presidente da República e que não são hoje tratadas, já são simplesmente adiadas e cada vez mais acumulando uma sobrecarga para o contribuinte brasileiro. Uhum. Governador, dentro do espectro político, né, da centro-direita, a gente tem outros nomes colocados ou Sem dúvida. aventados, né? Então a gente tem Hoje. o governador aqui de São Paulo, Tarcísio de Freitas, Ratinho Júnior do Paraná, Eduardo Leite do Rio Grande do Sul. Os governadores estão todos aí. A safra foi boa, né? De norte a sul, né? Sem dúvida Ou de alguma. sudeste a sul. Centro-oeste a sul, perdão. Por que, qual é a defesa que o senhor faz do seu nome em detrimento destes outros nomes, né, do campo da centro-direita? Olha, veja, numa campanha eleitoral, eu já tenho uma certa experiência, tá Claro. certo, em várias campanhas eleitorais. Eu não sou de fazer a campanha baseado no que eu teria que fazer críticas em relação aos demais. Eu tenho que dizer uma coisa só, eu sou bem objetivo. Quer dizer, olha, governei meu estado. Um estado falido, quebrado, bloqueado do Tesouro Nacional, capaz de ser, tá certo? Inviabilizado, devendo 6 bilhões e 800 milhões para credores, para servidores do mês de fevereiro, desculpe, do mês de novembro e dezembro do ano de 2018, colapsados, né? Hoje é um Estado, certo, que tem hoje a liquidez de 15 bilhões de reais em caixa. É um Estado que paga tudo em dia, é um Estado que fez a reforma administrativa, fez reforma da Previdência, fez cortes de incentivos fiscais e, ao mesmo tempo, teve um controle rígido com o dinheiro arrecadado, respeitando aquele dinheiro e colocando secretários de altíssimo padrão em cada uma das secretarias, sem ter que ter ali a bênção partidária, mas que tenha ali a competência e o currículo capaz de representar aquela Secretaria de Estado. E Goiás, se você pesquisar nos últimos 3 anos, que todas as pesquisas que são feitas, Goiás é o primeiro lugar. Eu sou o governador mais bem avaliado do país, com 86% de aprovação. É esse trabalho todo que é feito e a pessoa vê o rendimento quanto a uma gestão, ela é bem feita e ela é responsável. E é isso que o Brasil precisa ter neste momento. Governador, vou pedir licença para trazer para a nossa conversa a nossa repórter do Infomania em Brasília, Marina Mota. Marina, você nos escuta?
Sim, olá Carol, olá governador. Boa tarde, Marina. Obrigada por aceitar nosso convite, governador. Eu queria aproveitar aí a deixa que o senhor está falando do resultado da sua gestão em Goiás, que é de fato muito bem avaliada. O senhor foi aliado do presidente Bolsonaro e eu queria do senhor hoje, como que o senhor avalia a gestão do presidente Bolsonaro? Eu sei que ali em alguns momentos houve atritos, principalmente em relação à pandemia, a gestão da pandemia, a questão de vacinação. E qual a avaliação que o senhor faz hoje, em retrospecto, do governo Bolsonaro? Olha, eu diria a você que eu sempre fui um político com muita independência para poder colocar e defender as ideias, que não são ideias que eu as crio, são ideias que eu busco dentro do estudo, da pesquisa, tá certo? Então, você colocou, se teve um ponto de divergência entre eu e Bolsonaro, existiu. Foi exatamente no período da pandemia. Não é? Naquele momento, eu, como médico que sou, eu entendo muito mais de pandemia do que ele, você concorda comigo? Então, eu fui o primeiro estado a fazer o decreto de isolamento social, tá certo? Eu fui o primeiro estado a enfrentar isso como médico que sou. A minha responsabilidade, tá certo? Acima do meu cargo de governador é o meu juramento, é salvar vidas. Eu sou um homem que fui formado para salvar vidas, para cuidar das pessoas. Então, eu não tive dúvida, essa posição minha foi clara. Investi pesado, assumi a frente da discussão e realmente levei isso adiante. Agora, no entanto, eu não posso desconhecer, tá certo, que o Bolsonaro é uma liderança que conseguiu mobilizar a centro-direita brasileira para poder sair de casa e realmente ter uma vida ativa e debatendo, levando suas ideias às praças públicas, tendo mobilizações de milhares e milhares de pessoas que até então você não via. E veja, eu comecei esse trabalho em 1986 e ele conseguiu fazer e trazer toda essa população brasileira que tem um sentimento de centro-direita poder se expressar e ser majoritária nas urnas na grande maioria dos estados. Agora, não posso deixar de desconhecer também as obras que eu diria a você que uma das ações foi exatamente esse processo da privatização da rodovia, da ferrovia Norte-Sul, tá certo? Então, Goiás, do ponto de vista de ferrovias, ele vai ficar bem atendido e esses dois acontecimentos vieram no governo dele. Governador, o senhor já defendeu publicamente, que o senhor foi eleito, o senhor vai anistiar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa anistia vale apenas para o Bolsonaro, para todos os envolvidos no 8 de janeiro, sejam eles participantes ou mentores? É uma anistia ampla e restrita? E por que o senhor faria essa anistia? Por vários motivos. Primeiro, porque a gente deve sempre se recorrer à história, não é certo? A gente não pode cometer erros que já foram corrigidos anteriormente. Tá? Quando você já tem hoje mais de 2 anos que essas pessoas estão presas, certo? Você tem que modular as penas, porque você não pode ter um tratamento idêntico para todas as pessoas, certo? Você tem que saber modular essas penas, em primeiro lugar. Segundo lugar, porque se você buscar esses últimos 2 anos e 5 meses, o Brasil discutiu alguma coisa relevante nesses 2 anos e 5 meses? Ou foi exatamente essa pauta que tomou conta, enquanto o Brasil não tem uma legislação até hoje sobre inteligência artificial? Eu já provei no meu estado e já tive aí o reconhecimento mundial, até com a Amazon, o Google, todos eles reconhecendo que Goiás é o local próprio para eles se instalarem. Tem segurança jurídica e tem fonte. Agora, se o Brasil, nesses 2 anos e meio, o governo Lula tivesse assumido o compromisso que ele assumiu na campanha, eu vou governar para pacificar, eu quero ser um homem pacificador. O que você viu não foi isso.
Foi um acirramento dos dois lados. Eu queria só reforçar, porque aí o Cê- senhor falou, sim, daquelas pessoas que estão presas há 2 anos e meio. E a minha pergunta para o senhor é se a anistia valeria para elas, mas valeria também para aqueles que foram responsáveis, que No, no articularam o dia, no, golpe, e no, para o presidente no Jair dia Bolsonaro. primeiro, Seria uma anistia ampla e restrita? É isso que o senhor defende? no dia 1º de janeiro, depois que eu assinar o meu diploma, o primeiro ato vai ser anistia plena a todos de 8 de janeiro. Plena, entendeu? Quer dizer, só não vai ser a primeira assinatura, que a primeira é no diploma. O segundo assinatura minha vai ser um ato único, tá certo? Dizendo, encerrou essa discussão no Brasil, tá certo? A situação está encerrada. Eu vou dar uma de Juscelino Kubitschek, tá bom? Eu vou dar uma de Juscelino Kubitschek. Fizeram o golpe com ele, realmente existiu um golpe, tá certo? Naquele momento, a aeronáutica rebelou, fez a posição lá em Aragarças, em Jacareacanga, e ele foi lá e falou: olha, deixa eu trabalhar, anistia esse pessoal aí, deixa eu criar Brasília, deixa eu desenvolver o Brasil, deixa eu chegar no centro-oeste brasileiro, deixa eu levar o desenvolvimento para o país. Do ponto de vista, o estado do senhor é um estado que depende muito do agro. Essa política protecionista do Trump afeta os negócios tanto do seu estado como do Brasil como um todo? Não. Lá em 2017, que ele fez isso, foi o período que mais nós conseguimos valor na soja. Deixa eu lhe fazer mais uma pergunta relacionada aos Estados Unidos, porque eu sei que é um assunto que é muito caro ao seu estado, né? O seu estado é um dos estados brasileiros que tem mais imigrantes nos Estados Unidos. O que o senhor acha? Como é que o senhor enxerga essa política de deportações do governo Trump, que afeta inclusive muitos goianos que vivem lá legal ou ilegalmente? Isso foi novidade? Isso é novidade? Ele disse isso na campanha, Maria. Novidade seria se ele não tivesse dito isso. Olha, todos que estavam lá sabiam exatamente, ninguém ficou surpreso. Eu disse isso na campanha. Então, essas coisas é que a gente precisa aprender na política. Olha, o compromisso que a pessoa tem, quando ele é candidato, é com o que ele fala. Agora, se ele estivesse fazendo algo diferente, aí tudo bem. Mas ele não falou isso na campanha. Isso não foi motivo de ser debatido pela população. Isso aí não foi avaliado. Então, não tem novidade. Todo mundo sabia que ele ia fazer isso. Qual é a surpresa? Eu estou surpreso porque ele está agora impedindo que as pessoas entrem e que estão retirando os que lá estão. Bem, mas ele foi eleito pelo voto. Quem o elegeu foi o povo americano, em cima de um programa dele, de governo. Então, eu sinto muito quando eu perco a eleição, eu perdi. Quando eu ganhei, eu ganhei. Eu ganhei com o meu plano de governo. O cidadão não pode ficar amanhã surpreso. Eu não disse? O caiado no governo, o bandido muda de profissão, muda de Goiás. E pronto, está lá hoje. Você chega lá hoje, o bandido já saiu de lá. Ou mudou de profissão. Entendeu? Então, é isso que a gente precisa de aprender. O que se fala numa campanha é o que se faz, e não o que o Lula fez. Que ele pregou a pacificação no país. Diferente do que ele está fazendo como governo. Qual a opinião do senhor sobre as declarações, continuo no governo Trump, né? As declarações do governo Trump de que vai caçar vistos de autoridades de outros países, e no caso brasileiro, do ministro Alexandre de Moraes. O senhor acha que isso é uma interferência externa aqui no Brasil? Olha, este assunto, especificamente sobre este assunto, eu agiria pela minha diplomacia, tá certo? Que você não tem nesse governo também, diplomacia. A diplomacia, ela não é a sua identidade ideológica. A sua diplomacia, ela tanto conversa com países de esquerda, com países de centro, com países de direita, e até com ditaduras, tá certo? Então, você tem que ter diplomacia para tratar do assunto. Este é o assunto que, sem dúvida alguma, tá certo? Se eu fosse presidente da República, eu teria feito igual o Narendra Modi, que nos primeiros dias que o Trump foi eleito, eu iria lá sentar com o presidente da República e falar para ele a importância do Brasil na América Latina, tá certo? Eu ia sentar para falar com ele, certo?
Porque se tem um país aliado, sempre foi a América Latina com os Estados Unidos, tá bem? E hoje, o avanço hoje do Oriente Médio, também da China, sobre a África, já desloca totalmente o eixo de poder hoje e esse equilíbrio entre países que são democratas e outros que são autoritários. Então, a posição de um presidente da República é não deixar chegar nesta condição. Vou lhe agradecer e vou devolver a bola para a Carolina, que está aí do seu lado, que eu acho que ela ainda tem algumas perguntas para lhe fazer. Obrigada. Mas, Marina, eu estava achando tão bom que você esquentou mais o debate. Eu gostaria de seguir no assunto que o senhor estava abordando sobre segurança pública. A gente tem uma comissão especial da Câmara tramitando a PEC da segurança pública e a fase justamente é de ouvir os governadores, né? O que o senhor, o que o estado de Goiás defende em relação à PEC da segurança pública? Que isto é mais uma invasão das prerrogativas e direitos dos estados. Tá? Então você vê que o governo age com muita sabedoria. Ele está invadindo uma cláusula pétrea, certo? Que é desmontar os entes federados. Ele botou um artigo lá, que é até o artigo 22 desse projeto dele, que diz o seguinte, que o governo federal vai definir as políticas e os governadores têm que cumprir aquela política definida por ele. Eu pago a polícia, eu arco com toda a despesa, e agora essa mudança na Constituição quer tirar o que a Constituição de 88 deu a nós com condição do federalismo brasileiro, dos governadores praticarem ali, ou seja, publicarem ali os seus atos, a sua política de segurança, os seus programas de segurança pública, tá certo? Essas regras da segurança, isso é prerrogativa do governador, certo? O ministro da Justiça, ele pode decidir sobre as polícias dele, mas não invadir a prerrogativa dos estados. Se quer parceria, nós estamos abertos. A integração da polícia é o que nós queremos. Integrar as polícias, ótimo. Mas não é tirar o poder do governador e dizer agora é um iluminado que está no Ministério da Justiça que vai dizer como combater o crime no Acre, em Rondônia, em Ceará, em Goiás, no Rio Grande do Sul, e ele sabe mais do que quem está ali dentro, vivendo aquela realidade. Tanto é que o PT não teve coragem de ir lá debater. Eles não tiveram coragem de debater o assunto, porque isto é uma agressão à estrutura federativa. Tá certo? Então, quer dizer, é um processo de desidratação dos entes federados. É isso que está sendo montado nesse atual governo. Eles querem se apoderar e cada vez mais diminuir a influência dos estados diante daquilo que é distribuição de renda e, ao mesmo tempo, segurança pública. E o que se aproveitaria, tendo em vista esse contexto todo que o senhor coloca, né? Se aproveitaria algo da PEC da segurança pública ou a estratégia é mesmo que o projeto não avance, assim, por parte dos governadores, né? Eu apresentei uma proposta de PEC. Sim. Eu sou uma pessoa que eu não vou lá discutir achismo. Eu vou lá levar. Eu levei uma proposta de PEC, apresentei ao ministro Lewandowski, isso aí há faz um ano, tá certo? Começou essa conversa, quando ele tomou posse, tá certo? Eu venho mostrando para ele que você precisa de fazer uma política de segurança pública que tenha eficiência, que tenha resultado, que tenha um combate àquilo que é hoje a chaga maior, e que não sou eu que estou dizendo, são as pesquisas que estão dizendo, não sou eu que estou falando que segurança é prioritário, é a população que está dizendo, todas as pesquisas, é o primeiro lugar. É o primeiro lugar. Violência tem 3 anos que não sai do primeiro lugar nas pesquisas brasileiras. O cidadão hoje não tem liberdade para nada, não tem para pegar um ônibus, não tem para andar, não tem nada. Certo? A situação é tão grave. Esses dias eu estava para ser entrevistado por uma revista aqui em São Paulo. Aí, governador, peço desculpas porque vai atrasar, porque a repórter queria entrevistar o senhor, ela vinha aqui para a revista, ela tem hábito de andar de bicicleta, e roubaram a bicicleta dela, roubaram o celular,
roubaram o Chromebook dela, enfim, ela teve que ir para a delegacia fazer boletim de ocorrência. Sabe o que um colega seu disse? Falou assim, poxa, mas ela também deu moleza. Então você vê que, hoje em dia, a vítima ainda é criticada. Dizendo, não, ela deu moleza a andar de bicicleta com o celular e com o notebook. O que é isso, gente? A que ponto nós chegamos no Brasil? E o senhor sentiu algum tipo de abertura do ministro Lewandowski para essa Converso discussão? sempre com ele, mas Mas não dei ceder, que é conta, bom, não dei conta de convertê-lo até hoje. é uma batalha, né, governador? Não tá, né? Mas que a população já mostrou que eles vão perder. Já mostrou que eles vão perder. Hoje, a situação chegou a tal proporção que é inadmissível, tá certo? O que é a omissão do Estado, a complacência do governo federal com o crime. É inaceitável isso. Essa é a tristeza. E que nós, ao invés de discutirmos esses assuntos, que são pautas relevantes, tá certo? Por que o Congresso Nacional e o governo federal não deu conta até hoje de elaborar uma lei para bioinsumos no Brasil? Eu já tenho em Goiás, tem 5 indústrias em Goiás de bioinsumos, uma adquirida pelos americanos. Por que o Brasil não tem coragem, não tem competência de aprovar uma lei de um marco regulatório de inteligência artificial? Por que isso? Onde é que está a pesquisa brasileira? O senhor trouxe 2 pontos, esse investimento em ciência, em educação, e também o ponto da pacificação, do papel de um presidente, de um líder, né, para a pacificação. E foram pontos em que o governo Bolsonaro também deixou a desejar, né? Sei Sim. das convergências e divergências do senhor, né? Sim, concordo plenamente. Não se governa construindo guerra. Se governa construindo a paz. Governador, agradeço muito a participação do senhor aqui no Infomania Entrevista e até uma próxima. Muito obrigada. Obrigado a você.